Bem-vindos. Olha, hoje a gente mergulha numa passagem, assim, muito forte do capítulo 10 de Sexo e Destino. É daquele livro do André Luiz, né, psicografado pelo Chico Xavier. Exato. E a cena já começa, tipo, impactante. Marita no quarto, chorando muito depois de ouvir umas coisas bem pesadas. A gente vai acompanhar essa crise toda dela, sabe? A dor de se sentir traída pelo Gilberto, essa coisa de se sentir menor que a irmã, a Marina. Uhum. E não é só isso, né? Tem umas dinâmicas familiares complicadas que aparecem, um encontro espiritual inesperado e até uma experiência fora do corpo. É muita coisa acontecendo com ela. Muita coisa mesmo, e o ponto de partida é essa realização devastadora, né? Que o amor, o cuidado do Gilberto, talvez não fosse real. Pelo menos é o que ela sente ali, uma fachada. Ela se sente usada, né? E essa dor fica maior ainda quando ela lembra de umas conversas recentes. Teve uma vez que o Gilberto puxou assunto sobre idiomas, leu Shelley em inglês, Nossa, e meio que deu a entender que ela precisava estudar mais. E ele sabia que ela só tinha o primário, entende? Na hora, ela até respondeu de um jeito simples, falando do sonho do lar deles. sim, a escola do lar com ele. Isso. Mas agora, pensando bem, ela percebe uma frieza ali, uma distância naquela conversa. E a conclusão que ela tira é brutal, né? Não passo de uma ignorante. E aí vem a comparação com a Marina, irmã, que tinha mais estudo. Pois é. Isso reforça demais essa sensação. E ela começa a pensar que, tipo, tudo foi armado. Um plano do Gilberto com a Marina para enganar ela. Faz sentido. Na cabeça dela, naquele momento, explicaria por que a irmã andava meio distante, por que o Gilberto estava tão irritado ultimamente. Exato. E a pergunta que não sai da cabeça dela é: por que ele fez tudo aquilo? Por que criar uma intimidade tão grande, né? É. O livro fala das inesquecíveis impressões da menina que se faz mulher. Sim, é uma descrição forte. Muito forte. Pra quê? Se a ideia era desprezar depois. E as promessas de casamento? A ternura toda. Tudo parece uma mentira cruel agora. Num primeiro momento, a raiva dela vai toda pra Marina. Ela imagina a irmã como uma vilã, que armou uma teia de artimanhas pra pegar o Gilberto. É como se o Gilberto tivesse só caído no engodo. Mas mesmo jogando a culpa na irmã, o sentimento de ser enjeitada e ignorante, esse não some. Ela continua se sentindo sem valor. Essa sensação de desvalorização, mais as coisas duras que ela já tinha ouvido da dona Márcia antes, nossa, isso leva ela pra um lugar muito escuro. Num desespero profundo, né? A ideia de perder o Gilberto é tão insuportável que ela começa a pensar em coisas extremas. Chega a pensar em violência contra a irmã, mas sente repulsa, né? Sim, a ideia do fratricídio a horroriza. E aí que surge o pensamento do suicídio, como uma fuga daquela dor toda, que parece maior que a própria vida naquele instante. Parece por um momento a única saída. Mas aí, num lampejo de força, ela rejeita essa ideia. Decide que vai lutar, que vai ter coragem para enfrentar o Gilberto, para buscar a felicidade dela. É um momento de resiliência impressionante ali no meio do caos. É verdade. Só que a coisa não para de complicar para ela. Mesmo decidida a lutar, ela percebe uma outra ameaça. E essa talvez seja ainda mais assustadora. Ah, sim. A tal da esquisita inclinação do pai adotivo, Cláudio, por ela. Que coisa horrível de descobrir. Ela se vê numa armadilha, né? Se perde o Gilberto, corre o risco de cair nas mãos do Cláudio, que ela sempre viu como pai. Exato. E aí ela lembra do jeito dele. Meio que uma alegria triunfante quando falou que iam se livrar do Gilberto. Agora faz sentido. A intenção dele era dobrá-la, forçá-la a aceitar essa paixão indesejada. E as carícias, a atenção que ele dava antes, que ela achava que era coisa de pai. Tudo ganha outro significado. Repulsa, medo. O lugar que era para ser seguro, o ninho familiar, vira uma ameaça. Parece não ter para onde correr. Nossa, é nesse beco sem saída que o pensamento dela vai pra mãe, né? A Aracélia, que já morreu. Sim, ela busca um refúgio nessa figura materna. Começa a pensar no passado da mãe. Será que ela também sofreu assim? Foi abandonada? Talvez por um homem proibido? O nascimento dela sempre foi meio misterioso, né?
E lembra da dona Márcia falando que a Aracélia era uma moça brincalhona. Será que essa alegria não escondia alguma dor também? É a pergunta que ela se faz. E aí ela lembra de ter ouvido falar sobre comunicações de mortos, sobre vida após a morte. E surge uma esperança, ainda que pequena. Será que a mãe poderia ajudar? E esse desejo vira uma prece, né? Silenciosa, do fundo da alma mesmo, pedindo amparo para a mãe mesmo sem ter uma religião muito definida. E o livro narra que a ajuda vem. Chegam duas presenças espirituais femininas. Uma delas, muito emocionada, apoiada na outra, se aproxima de Marita, trêmula. Beija os cabelos dela. É a Aracélia, a mãe. De paz. E o que vem depois é muito tocante. Enquanto a Aracélia está ali amparando a Marita, ela mesma começa a lembrar da própria infância. Da mãe dela, uma lavadeira simples, doente. Nossa, que forte isso. Ela revive a sensação de esperar pela mãe na areia, o som da roupa batendo na pedra, o olhar da mãe. E dessa memória, o que surge? Uma canção de ninar. A Aracélia começa a cantar baixinho para Marita um velho estribilho. Lindo anjo de meus passos, descansa meu doce bem. É essa mesma, né? Essa mesma. Dorme, dorme nos meus braços, enquanto a noite não vem. Dorme, filhinha querida, não chores, encanto meu. Dorme, dorme, minha vida, tesouro que Deus me deu. Lindo e triste ao mesmo tempo. E a Marita adormece profundamente com a canção. Depois disso, as entidades, a Aracélia e a acompanhante, se preparam para ir embora. E a acompanhante explica ali para os observadores espirituais, o André Luiz e o Neves, que narram a história, que a Aracélia ainda não tem, digamos, força espiritual para dar um amparo mais efetivo. É limitado, né? Exato. E aí vem aquela frase, nossa, que frase. Nós, as mães, em certas dificuldades, nada mais temos que alguma velha canção para dar aos nossos filhos. Puxa vida. É de uma melancolia. Total. Sugere que o auxílio espiritual às vezes não é resolver o problema, mas dá um conforto, uma força emocional para a pessoa aguentar, né? Faz muito sentido. Mas essa paz dura pouco. Assim que as entidades saem, a Marita entra em outro estado. Ela sai do corpo. É isso que o livro chama de desdobramento. Isso, em espírito. A consciência dela fica meio oscilante. Ela parece procurar aquele calor da mãe que acabou de sentir. E os observadores espirituais, o André Luiz e o Neves, ficam só olhando, né, para entender melhor o que ela precisa sem interferir. Exatamente. E aí acontece uma coisa inesperada. O foco da mente dela muda completamente. Como assim? A imagem da mãe some e quem aparece com força total no pensamento dela é o Gilberto. A saudade da mãe some e o que domina é a vontade de encontrar ele, de ver, de ouvir. Nossa, A vontade dela se concentra nisso. totalmente. E essa concentração dá a ela uma direção, uma força. E ela sai do prédio como se fosse sonâmbula mesmo. Qual sonâmbula? Guiada por esse desejo intenso de achar o Gilberto. E os observadores vão atrás, claro. E o destino é previsível, imagino. Sim. A casa do Nemésio, onde o Gilberto ficava. Ela entra meio que por instinto e vai direto para um quarto nos fundos. Ai, meu Deus, a cena que ela encontra é a confirmação. Gilberto nos braços da Marina. Chocante. E a Marita, em espírito, grita: canalha! Canalha! Mas eles não percebem nada, né, no quarto. Nada. Estão totalmente envolvidos ali. A reação da Marita espiritual é tão forte, tão agitada, que o André Luiz e o Neves precisam segurá-la, acalmá-la. Que situação terrível! E um retorno para o corpo, como é? É abrupto, traumático, sob pressa demasiada, diz o texto. Ela acorda de repente, desorientada. O olhar dela é descrito como semelhante ao dos loucos após acesso de fúria. Nossa, ela busca a realidade física, né? Toca o rosto, acende a luz, isso, tenta se localizar, fixa as paredes do quarto. Aos poucos, ela se acalma um pouco, mas é uma calma constrangida e amarga. E aí vem a dúvida, foi pesadelo? Foi um surto de loucura? Ela sente dor de cabeça, um mal-estar? Exato.
E aí tem um ponto fundamental que o narrador espiritual destaca. Geralmente, depois de uma experiência assim, fora do corpo, a pessoa volta com a memória meio apagada. Uma espécie de anestesia, Ah, entendi. Para proteger, talvez? provavelmente. Só que com a Marita não acontece isso. Ela volta sem essa anestesia. Ela lembra de tudo, dos detalhes, do que viu, do que ouviu no quarto do Nemésio. Caramba, sem filtro nenhum. Nenhum. E essa clareza brutal da traição, vista assim, espiritualmente, é devastadora. Ela fica presa entre a realidade do quarto dela e a verdade espiritual que ela acabou de ver. Não consegue processar. O resultado é o choro de novo, né? Um pranto agoniado que só para quando tá quase amanhecendo. É realmente uma sequência de golpes muito duros para Marita. Desde a descoberta da traição, as intenções do Cláudio, o consolo limitado da mãe e essa confirmação visual tão traumática no desdobramento. Esse capítulo mostra de um jeito muito cru mesmo a intensidade do sofrimento, né? A complicação das relações e ainda introduz essa camada espiritual, o amor da mãe que atravessa a morte, mas não resolve tudo. E a própria experiência fora do corpo trazendo uma verdade difícil demais. Exatamente. E essa questão da memória intacta da Marita é muito interessante. O que acontece quando se encara uma realidade espiritual assim, tão direta, sem o preparo ou aquele esquecimento que normalmente protege? Pois é. E isso deixa a gente pensando, com essa memória tão viva, tão detalhada do Gilberto com a Marina, sem aquele véu do esquecimento. Como é que essa clareza tão implacável, essa mistura de visão espiritual com dor emocional pura, vai afetar a Marita daqui pra frente? É a grande questão, né? Como ela vai lidar com a verdade vista de forma tão incontestável e ao mesmo tempo tão traumática? O que ela vai fazer com isso? Fica a reflexão. Sem dúvida, um capítulo de muitas camadas e emoções fortíssimas.